Desde jovem, Marco Ribeiro teve duas grandes paixões, o cuidado com o corpo e a área de TI. Hoje, aos 65 anos, ele é um arquiteto de dados bem-sucedido, comanda sua própria consultoria e está prestes a lançar um software inovador de gerenciamento de dados. Vamos falar um pouco de IA generativa e o mundo dos dados digitais. Marco é um grande exemplo que a idade não é uma barreira para cuidar da saúde e continuar profissionalmente ativo. Venha conosco conhecer mais sobre suas ideias e conquistas. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com profissionais sênior, geralmente pessoas que estão aí super nativa, mostrando que idade não faz tanta diferença assim. Ou será que faz, né? Vamos descobrir. E eu sou Ricardo Manda, eu sou o host do Nada de Pânico, do podcast. E você que nos segue, que nos acompanha, fique à vontade de compartilhar aí o podcast, se vocês gostarem, né, do assunto, do tema. E você que está vindo aqui a primeira vez, dá seu joinha, acompanha, dá um subscribe para você não perder nenhum episódio, tá bom? E você também que está ouvindo, né? De repente, se você tem uma história legal de transformação de carreira e gostaria de compartilhar, trocar uma ideia, fala com a gente. Quem sabe você pode estar aqui gravando um podcast conosco. Ou mesmo, se você é um profissional sênior que continua nativo, fazendo um monte de coisa legal, vamos conversar também, tá? Bem, hoje eu tenho aqui comigo Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, e Luiz Servati, de Indaiatuba, que vão me ajudar nesse papo aí com o Marco Aurélio Cavalcante Ribeiro, o Marco Ribeiro para os íntimos, né? O Marco, ele é um arquiteto de dados, né? Desde os anos 1990, né? Longo tempo atrás, e é uma referência nessa área. Ele tem mais de 64 anos e continua na ativa, tanto profissionalmente quanto fisicamente. Ele teve passagem por várias empresas, entre elas a Dell, a Zurich Seguros e a IBM. Então vamos começar. Marco, meu amigo, um grande prazer ter você aqui nesse papo aí com profissionais sêniores. Fique à vontade de dar o seu alô inicial. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é uma honra, um prazer estar aqui com você, Ricardo. Prazer conhecer você, Alessandra, e o Luiz, que eu estou revendo, né? E é muito legal estar nessa área hoje, fazendo o que eu faço. Eu espero servir de exemplo para muita gente que está, inclusive, migrando para essa área de dados, que está querendo saber o que é, o que não é. Então, é um mundo novo e fascinante. Então, eu quero ver se eu consigo levar a conversa por esse meandro, né, e mostrar para todo mundo que idade nessa história não pesa em nada. É mais a questão de capacidade mesmo. Mas deixa eu começar voltando no tempo um pouquinho, Marco. Tá. Como é que um carioca, surfista, foi escolher estudar tecnologia? Como é que é isso? Cara, isso é como é que eu vou dizer? Uma fixação de criança. Sabe? Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. É uma história muito doida. Estavam construindo... É uma fixação mesmo, é praticamente uma fixação. Porque quando eu era bem pequeno, estavam construindo um arranha-céu no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. E esse arranha-céu tinha uma característica, que a propaganda de venda dele era você fazer perguntas para um computador. Então os caras colocaram um Univac dentro da construção do prédio e fizeram um salão e as pessoas começaram a ir lá fazer perguntas. Na época, meu pai, advogado, queria comprar uma sala na Rio Branco. Então, ele me levou e eu vi aquele computador, eu fiquei fascinado. Aquilo virou, tipo assim, primeiro amor de uma criança, cara. Eu nunca esqueci aquilo. Então, eu saí de lá dizendo, eu quero estudar isso, né? Eu estava num colégio público, depois eu fui para a aplicação da UFRJ, e de lá eu fiz primeiro grau, segundo grau, até a faculdade. Na faculdade eu vi a oportunidade, isso nos anos 70, 74 mais ou menos, eu comecei a ver que havia um curso de tecnologia em processamento de dados. E aí, quando deu mais ou menos 78,
que foi o meu terceiro ano científico, na época, terceiro ano do segundo grau, Isso. eu resolvi que eu queria fazer aquilo. Eu me matriculei. Só que eu também me matriculei na Escola Nacional de Marinha Mercante, que eu queria ser marinheiro também. Eram as duas coisas que eu mais queria, trabalhar com computador e trabalhar na Marinha. Tanto que eu fiz a prova para oficial de máquinas. Eu fiz os 2 vestibulares. Tá? Passei nos 2. E só que aconteceu uma coisa no meio do caminho que eu não esperava. Mais ou menos no final de 77, eu contraí aquela doença que se pega em piscina, como é que se chama aquilo? Hepatite. Uma hepatite seríssima. Só que eu estava no auge no meu treinamento, então todo mundo dizia, você vai levar 1 ano para se recuperar. Eu me recuperei em 3 meses. Voltei para a escola com 4, fiz o vestibular, passei nos 2. Tá? Graças à forma física. Eu lutava, fazia musculação, quando ninguém acreditava nisso. Então, eu fui um dos primeiros caras de fitness no Brasil, em termos dos anos 70, quer dizer, ninguém falava disso. Ou você era o cara bombadão, ou você não fazia nada. Eu estava exatamente no meio, eu não era bombado, fazia esporte, tinha uma cultura muito grande, filho de um advogado e de uma escritora. Então, eu falei, bom, isso aqui já vai me balear. Mas, mesmo assim, eu tentei a Marinha. Quando eu fiz a Marinha e passei, aí veio o primeiro banho de água fria. Eu tinha passado em 12º lugar no concurso. Eu estava dentro da escola. Só que por causa dessa coisinha preta aqui na minha cara, eu não consegui ser aprovado. Eu disse, mas, gente, eu vou ser oficial de máquina. Eu não vou ser piloto, eu vou ser oficial de máquina. Vou estar lá dentro com mecânica, com engrenagem, com óleo. Eu não vou precisar enxergar. Não, doutor, o senhor está enganado, precisa sim. E não me deram a vaga na Escola Nacional de Marinha Mercante. Falei, bom, então só me resta o vestibular da PUC. Fui para a PUC, passei. No dia que eu fiz a última prova, que era de matemática, um amigo meu me convidou para andar de barco, e foi dali que eu tirei também um amor enorme por remo. Eu fazia remo de oceano. Eu saía da enseada de Botafogo, ia até o aeroporto Santos Dumont, voltava toda semana. Aí ele falou naquele dia, Marco, vamos até Niterói? Falei, cara, sabe que é uma ideia legal? Só que tem um negócio, eu tenho prova 2 horas da tarde. Ele não dá tempo. Aí a gente atravessou a Baía de Dá tempo. Pois é, eu cheguei em cima da hora, meus pais estavam tendo um ataque do coração. Onde é que você estava? Eu falei, eu estava em Niterói. E o trajeto foi pela ponte, foi como se fosse seguindo a ponte Rio-Niterói? Não, eu peguei a abertura da Bahia, a parte mais difícil. Nossa. Eu fui Você parar Mais aberto, na né? Praia A de parte Caraí. mais aberta. E ali, o que acontecia? As vagas chegavam a 4 metros, então você sumia 4 metros e voltava. Nossa. Então teve um atraso, não era só se bate e volta, né? Você tinha todo Não, esse... ninguém estava esperando isso, porque a gente sempre fazia pela linha da praia. Então ali não tinha problema. Você fazia o quê? 8 quilômetros de remo, voltava, estava tudo certo. Mas atravessar 13 quilômetros na parte mais ampla da Bahia, com 4 metros de vaga, mesmo no mar calminho, sabe? Foi uma loucura. E na volta, eu tive que remar como eu nunca remei na minha vida, porque vinha um cargueiro saindo da Bahia. Nossa! Literalmente você estava fugindo do cargueiro, né? Não, eu fiquei a 60 metros do barco, para você ter noção. Ainda peguei onda, peguei tudo ali, foi uma loucura. E precisava chegar logo para ir fazer a prova, né? E aí correndo, né? Eu cheguei 1h30 em casa. A prova era 2 horas. A sorte que a gente morava no Flamengo, que era pertinho até a Gávea, né? Aí meu pai correu também, me deixou lá na prova, eu fiz, passei. Aí começou a minha epopeia na informática. Eu realmente tinha... E como que você mergulhou no mundo dos dados? Né? Porque você é especialista em dados. Foi logo no início ou foi depois de um certo momento que você, opa, aqui é minha área? Olha, eu me formei em 79, 80, 81. Em 1980, eu vi o primeiro tratado acadêmico sobre dicionários de dados. Era uma coisa nova, estava surgindo no mundo. Não havia
esse conceito de dicionarizar o dado ou de se formatar o dado. Isso começou a acontecer depois dos anos 80. 81, 82, que começaram a surgir os primeiros catálogos de dados, que não eram catálogos, eram diretórios, o Datacom DB, tinha outros produtos de mercado. Mas o primeiro tratado teórico sobre dicionários de dados eu vi na PUC. E isso me fascinou. Então eu comecei a gostar daquilo. Aí comecei a ver disciplinas de bancos de dados, que eu também não conhecia muito bem. Eu fui conhecer quase que nos anos 90. Fui analista, programador, digitador, depurador de programa, trabalhei com COBOL, com PL1, menos com Fortran. Mas COBOL e PL1 peguei direto. Aí peguei o primeiro pacote estatístico do mercado, em 1980, o SPSS, que eu rodava em mainframe. Você acredita que eu fiz uma pesquisa de mercado em analytics? O primeiro trabalho de analytics que eu fiz foi feito com cartão perfurado, com SPSS em mainframe com COBOL. Ai, cartão perfurado, que beleza! Me traz boas Sério? lembranças. Então você pegou todo o progresso, né? A evolução dos bancos de dados, você acabou acompanhando bem de perto, né? Peguei isso bem de perto, eu acompanhei isso muito de perto. Acompanhei o surgimento do PC, acompanhei o surgimento da microcomputação, de microcomputadores, que primeiro foi o Z80, né, que era um computadorzinho que você plugava na televisão, né, fazia Basic, peguei aquilo tudo. E aí, primeiro ele, depois veio o PC da IBM, depois vieram os TRS-80. Eu trabalhei com essas máquinas todas. Toda a velharia que você possa imaginar, eu trabalhei. E a minha primeira linguagem, depois do COBOL e do PL1, foi o Basic. Aí eu comecei a trabalhar com aquilo. Aí, por volta de 90 também, eu fui ser instrutor de microinformática, trabalhando com pacote Office, com VBA, com DB2, Database, DBase 2, lembra? Lembro. Foi DBase 2, depois o Clipper, que aí eu comecei a Depois fazer... veio o Access, depois de um tempo, né? E eu me tornei muito bom em Access, por sinal. Então, eu comecei a trabalhar com VBA, ensinando o Office e tudo mais. Teve até um caso curioso, que eu dei um curso de introdução à microinformática. Entre os meus alunos, havia uma artista plástica, ou seja, ela não sabia nada de computador. Não sabia nada. Ela sentou ali, eu via aquela cara de paisagem, eu dizia, meu Deus, essa mulher... Cara de desespero? Total. Total. Aí, o que aconteceu? Eu só não tinha feito uma pergunta para ela, que era exatamente, o que você faz? E eu sempre fui muito bom em identificar as pessoas e ajudar elas dentro do que elas faziam. Aí ela falou, eu sou artista plástica. Eu falei, eu tenho o programa exato para você. Aí abri o Paint do Windows. E já estava evoluindo, na época ainda era o 3.1, mas... Aí deu o Paint para ela fazer. Cara, ela saiu do zero absoluto para brincar com o computador em menos de meia hora. Porque era o que ela sabia fazer. Então eu falei, pinta, isso aqui é o pincel, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o redondo, tal. Brinca aí. Cara, ela já estava pintando com o Paint no aplicativo. em meia hora. Foi ali que é uma ferramenta bem limitada, né? Diga-se de passagem, né? Olha, se você visse o que ela fez nos anos 90 com o Paint... Nem dá para acreditar. Não dá para acreditar. É que para quem tem o dom artístico, de repente a pessoa faz. Está num outro patamar, está num outro nível, né, da gente. Exatamente. E você puxar a pessoa pelo que ela gosta de fazer, você acaba ensinando ela a fazer dentro da zona de conforto. Quando ela entende aquilo dentro da zona de conforto dela... Aí ela usa o recurso. Ela usa e se prepara para sair da zona de conforto, se entusiasma. Porque o grande problema do aprendizado hoje é exatamente você tirar as pessoas da zona de conforto. Mostrar para elas que dentro do que elas fazem é possível ir além. Aprender uma coisa nova e ir além. Quebrar a barreira, né? Quebrar a barreira que elas mesmas às vezes acabam colocando, né? E impede o aprendizado de coisas novas. E isso foi há mais de 30 anos atrás. Então, para mim, foi uma alegria. Eu falei, poxa, eu tenho vocação para dados, eu tenho vocação para programação, eu tenho vocação para ensinar. Pô, que coisa, então não estou perdido. E aí foi. Aí, por volta de 90, eu fiz esse trabalho na Petrobras, na realidade, na Petros, e montei toda a rotina de ETL para o ambiente deles. E ali não parou mais. Então, eu comecei a ler sobre administração de dados, que na época era a ciência que vigorava. Ou seja, havia uma pessoa nas organizações que era responsável por manter o catálogo de informações da empresa. O que era, como se calculava e tudo mais. Só que, o que aconteceu nessa época? A gente descobriu que o catálogo em si, ou o diretório, como se chamava na época, ele era muito limitado. Então, as pessoas começaram a pegar novas linguagens de programação, por exemplo, o Visual Basic, o VBA,
e viram que dava para fazer sem documentar nada. Então, aquele contexto de você ter informação e documentar passou a ser uma limitação. Então, aquilo foi sendo abandonado. Mas, ainda assim, algumas empresas, principalmente no exterior, começaram a notar que essa documentação era um diferencial. Então, começaram a usar a função do administrador de dados, que não tinha muita ferramenta. E, na realidade, ele fazia tudo no braço. Era tudo folha de papel, Word, tudo mais organizado para as pessoas terem. Mas aí era inútil. Então, tivemos o segundo ciclo de inutilidade, que foi quando as pessoas tinham a informação, mas não conseguiam usar. Não tinham uso prático, né? E aí, finalmente, por volta dos anos 2000, começou a surgir a era de Analytics, de Business Intelligence. Na realidade, eram DSS, a sigla era DSS, Decision Support Systems, que vinham dos sistemas de produção, você fazia consolidações, gerava indicadores, e aí começou a surgir essa coisa toda. Foi nos anos 90 que surgiu um cara chamado Bill Hyman, ou William Hyman, que até hoje é meu amigo pessoal. Tá? O William fez o quê? Criou a teoria dos data warehouses. Tá? Então, ele foi o criador dessa história, foi quem transformou o mundo no que se refere a analytics. Até bem pouco tempo atrás, até os anos 90, não havia esse conceito do data warehouse, da agregação de informações de alto volume, dos altos volumes de bancos de dados, não havia nada disso. Ele foi o divisor de águas. Tá? E com a teoria dele, começou a surgir um monte de coisa. Por exemplo, o DB2 começou a ter funções dimensionais, começou a crescer. Aí, mais ou menos por volta dos anos 2005, 2006, começou a vir à baila um tipo de banco de dados diferente, que era o banco de dados colunar, que fazia, ele desmontava uma tupla, né, que é o registro relacional, em várias colunas, e cada coluna se transformava numa tabela. Todas essas tabelas eram relacionadas entre si automaticamente e compactadas. Aí você diz, tá, mas qual é a vantagem disso? Eu digo assim, que tal você ter um banco de dados 100 vezes menor do que um banco relacional tradicional e 1000 vezes mais rápido? Bom, aí isso começou a fazer efeito. E aí, por volta da década de 2010, 2011, começaram a surgir os primeiros bancos comerciais. O SADAS na Itália, o Vertica nos Estados Unidos, a própria Microsoft começou a colocar funções colunares dentro do SQL Server, o Oracle começou a usar isso, e começaram a surgir vários outros produtos. Por exemplo, o Cassandra é um dos mais novos, tá? Mas tem o Redshift da AWS, você tem dentro da Azure, você tem o SQL da Azure SQL, que é um banco relacional, você tem o Fabric, você tem toda uma geração de novos bancos que usam essa tecnologia. Ah, que legal, Barco. Então a gente teve uma história, né? O histórico aí do banco de dados e de algumas ferramentas, algumas que surgiram. E como é que você vê o mundo dos dados hoje, Marco? Né, hoje em dia? A gente tem dados confiáveis? A resposta é não. Confiáveis? Não? Não. Por quê? Bom, porque por uma coisa simples. As pessoas, elas, como eu te falei, houve no final dos anos 90 uma tendência a se abandonar o conceito de manualizar ou documentar alguma coisa. Tá? E o pior, ainda surgiu uma coisa chamada teoria ágil, do qual o meu querido amigo é mestre, né? Que foi simplesmente desvirtuada. Eles disseram, não, nós somos ágeis, quer dizer, a gente não documenta uma vírgula. Essa é a grande verdade. Isso não é verdade. Não, eu sei que não, mas pela teoria. Mas foi a desculpa, né? Foi a desculpa para não documentar nada, né? Que o povo vocês criaram a desculpa perfeita para virar uma bagunça total. Tá? E aí, o que acontece? A área de dados, se você pensar, existem algumas vertentes, vamos dizer assim. Tá? Existe a vertente da qualidade de dados, que ela lida com todos os sistemas da empresa, que é aquela que garante que a sua informação é confiável, ou seja, a governança de dados. Existe a vertente da engenharia de dados, que é aquela que faz a coisa funcionar, que é a parte de banco de dados, software, hardware, redes e tudo mais, mas voltado para aplicações de dados em geral. E hoje, a aplicação de dados em mercado, você quer dizer o quê? Analytics. Quer queira, quer não, é isso que vão falar para você. Tá? Dados não é arquitetura, não é design, não é banco de dados, não, é analytics. E aí, algum gênio da lâmpada, teve uma ideia. Bom, peraí, se eu tenho um sistema de negócio de um lado e tenho indicadores do outro, eu vou fazer o seguinte, bota uma transformação no meio, joga tudo isso dentro de um banco dimensional e se vira. Aí surgiu uma coisa que hoje tem um nome até engraçado, OBT. Não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla. Já. OBT quer dizer One Big Table, ou em bom português, o tabelão zoneado.
Tá? Não. É uma zona. Você bota dimensão, você bota fato, você bota dado granular no meio. Então, fica uma tabela com 150 campos e o coitado do analista que se vire para gerar um indicador. Tá? Essa bagunça que não respeita uma arquitetura de dados, uma visualização do que é o negócio, do que é o dado para cada área de negócio, como é que isso se consolida numa visão de arquitetura, para depois gerar um indicador dimensional, é que estragou tudo. Quer dizer que está faltando arquitetura de dados. É uma coisa que fique no meio, que organize essa informação. Porque pensa assim, você tem hoje 3 pilares. Tá? Toda a informação numa empresa tem 3 pilares. O primeiro é o pilar comercial, que é regido pelos sistemas que a empresa usa. Por exemplo, o SAP, um Salesforce, mesmo um Cloud... CRM. Um CRM, tá? Aquele mesmo Snowflake, agora que é uma parte dimensional, mesmo ele, são aplicações separadas, mas são voltadas para o negócio. Mesmo sendo dimensionais, elas são voltadas ao negócio. Tá? Outro dia mesmo eu ouvi uma expressão que me deixou arrepiado, armazenar dado operacional no Snowflake. Eu quase morri de medo, sabe? Eu quase tive um ataque do coração, mas tudo bem, era cliente, não vou falar nada. Mas o que acontece? Você tem o primeiro pilar, que são os sistemas de negócio. Depois do pilar do sistema de negócio, você tem uma consolidação disso, que a gente chama de harmonização. Ou seja, você tem 3, 4 sistemas, cliente, fatura, pedido, provavelmente vão ser repetidos nos 3. Então, você cria um processo intermediário, que é a harmonização, você junta os 3 em um só. E aí sim você armazena esse dado consolidado, pronto para ser consumido por um sistema analítico. Então, tem o dado comercial, o dado intermediário e o dado analítico. São 3 camadas, 3 pilares. Aí você diz, bom, legal, eu posso fazer isso. Aí você pega aquele monte de dado, faz uma bagunça danada na camada do meio e joga para o analítico. Continua zoneado. Tá? Então, existe uma forma que eu prego muito nos meus posts, que é o chamado modelo canônico. É a visão que está no meio. Aquilo ali é uma visão. O que é faturamento? Está ali no modelo canônico. Aí você diz assim, mas a minha visão departamental é diferente. Não, não é não, porque o canônico diz que não é. É uma visão única, ou seja, todas as áreas da empresa concordam com o que seja faturamento, RH, produção. Não existem 2 visões, existe aquela visão. Então, ele pega os dados consolidados, armazena nessa visão única do negócio e disponibiliza isso como única fonte para Analytics. Ou seja, você reduziu o seu trabalho em, 30 vezes, 40 vezes menos, porque você só tem uma fonte de dados. Imagina que você faz a extração de dados do sistema de negócio, se você não tiver um modelo canônico, tá? N vezes. A cada dataset que você gera é leitura, interpretação, extração, transformação e carga. Meu Deus do céu, para cada projeto? Se você tiver 100 projetos num ano, imagina quantas vezes você fez isso. E tudo isso tem um custo envolvido, né? Então, é muito importante as empresas terem essa conscientização, porque você precisa de processamento, né? Tem um tempo, tem todo um conjunto de fatores aí, que se a empresa não está consciente, ela começa a culpar ou a pessoa responsável, ou o equipamento, e na verdade o problema está nos dados, né? A forma como está sendo armazenado, que fica reprocessando várias vezes a mesma coisa e não chega a lugar nenhum, né? Você tem noção, tem até um meme para isso agora. Tem uma figura que botaram lá, eu não sei se o Ricardo já viu isso no LinkedIn, que é uma locomotiva gigantesca, enorme, né? E uma locomotiva pequenininha puxando ela. A locomotiva grande é o dado que está armazenado na nuvem. A locomotiva pequenininha é o dado que você efetivamente usa. Tá? E é verdade. As pessoas não dimensionam, elas simplesmente pegam o dado, jogam na nuvem e depois de lá fazem o analytics. Agora, porque fica só captando, né? Porque vai só captando informação e não vai fazendo uma validação, isso é útil, não é útil. Depois você tem um montante gigantesco que você precisa saber lidar com isso. E não sabendo lidar, isso pode chegar a queimar a imagem da própria empresa, né? Se ela vai fazer uso daquela base que não está adequadamente montada, né? E validada. Você tem aí 2 alegrias, uma de colocar o dado na nuvem e outra de descobrir que você colocou dado demais. Entendeu? Esse é o problema. Tudo que é demais não é muito bom também, né? Não, nessa história... O custo dos dados, né? Imagina que só tem uma pessoa feliz nessa história, que é o dono da nuvem. O dono da nuvem, esse está feliz, exato. Esse está esfregando as mãos de felicidade, porque não tem outra coisa. O cara está lá, deixa ele fazer besteira. Não, sabe? Antigamente, quando você falava em nuvem, você dizia assim, não, eu só vou usar da nuvem aquilo que eu preciso. Então, por exemplo, você tinha um banco de dados, você criava um volume em disco adicional na nuvem, que caso o seu volume de dados crescesse, ele gravava ali automaticamente. O autoescalável, né? Exatamente. Tem uma faca de 2 gumes, né?
Pois é, só que aí o pessoal começou a jogar tudo na nuvem, tudo. Então era produção, era tudo. Aí depois, para vir a pá de cal nessa história toda, criaram o Data Lake. O Data Lake, que o Né? próprio nome já diz, né? Exato, só que tem um detalhe, não sei se vocês já leram a definição de Data Lake da IBM. Não, eu não lembro. Não. Pois é, a definição de Data Lake, segundo a IBM, é um repositório de dados aberto, independente de formato, que você joga a informação lá dentro sem a menor noção de se você vai usar ou não. Só depois que você armazenou e documentou que você descobre se vai usar ou não. Agora faz isso com umas bases de dados que tem assim 60 bilhões de registros, 200 bilhões de registros. Faz isso num Data Lake e vê o que acontece com a tua fatura no fim do ano. Não, e agora tem um formato, né? São uma mistura de formatos, a imagem, né? A gente está falando de várias, é tudo. Então, dependendo do que você está armazenando, você ocupa até mais espaço do que. Eu já vi Data Lakes que eram maiores do que toda a base de dados de uma empresa inteira. Olha que loucura isso. Tá? Então, essa importância, ou seja, complementando só aquela explicação que eu dei para vocês, é o seguinte, eu gostei de dados pelo lado da organização. Como organizar a informação de uma forma eficaz, que não te faça gastar muito dinheiro, que você tenha o dado que você precise e que finalmente você possa manipular ele da forma que você bem entenda. Porque, principalmente, você conhece o dado que está lá dentro. Você não é um estranho ao dado, você não tem que aprender dialeto de banco de dados para fazer nada. Não, você tem que saber em que área você quer trabalhar, quais são os dados disponíveis daquela área, quais são os relatórios que existem, quais são os indicadores. Porque se não tiver determinado indicador, você vai lá, pega os dados de negócio, cria e montou um KPI em 5 minutos. Esse é o verdadeiro significado do Self-Service BI, que é a parte mais quente da área. Ou seja, se você consegue montar um Data Lake House, por exemplo, que é uma mistura do Data Lake, que você consegue gravar dados e manipular. Se você consegue criar um Data Lake House totalmente direcionado e documentado, você senta na frente do bichinho e diz assim, boa noite, eu sou usuário de RH, quais são as informações que eu tenho? Ah, tá aqui tudo que eu tenho. Relatório, informação, tudo mais. Tá, tem alguma coisa aqui que se queira criar? Eu quero criar um relatório que combine, por exemplo, faltas com cadastro de funcionários. Monta para mim. Aí ele, tá bom, mas que dados você quer? Ah, eu quero isso. Tá bom, peraí um segundinho. Ele vai lá, faz tudo para você, te entrega o relatório. Tá? Então, isso é a coroação do trabalho de um arquiteto. Mas, Marco, deixa eu só acrescentar uma coisa aí. Quando você fala dessa agilidade em recuperar o dado, você está falando só de dado estruturado ou de dado não estruturado? Eu estou falando de qualquer dado. Porque o dado não estruturado é complicado de você juntá-los. Vamos falar de imagem, de áudio. Tá. É mais complicado, né? Sim, é bem mais complicado. Mas tem um detalhe nessa história que talvez tenha te fugido. Pensa o seguinte, a arquitetura de dados ela te ajuda a organizar a informação. Tá? E essa organização, da maneira mais, vamos dizer assim, perfeita possível que se possa conseguir, é aquela que se aproxima do raciocínio do negócio. Pensa assim, quem vai emitir uma fatura, ele tem um processo de raciocínio. Tá? Quem vai avaliar as faturas emitidas e fazer uma estatística, também tem um raciocínio específico. Tá? Então, a organização, a estruturação do que eu chamo de acervo de dados, ela é toda baseada na forma como a pessoa faz o dia a dia dela. Porque quando ela navega no catálogo, por exemplo, que seria a porta de entrada ideal, tá? Ela vai perguntar sobre o ponto de vista de quem emite uma fatura, de quem faz uma análise financeira, de quem controla um registro de produção e assim por diante. Porque o catálogo bem estruturado é aquele que obedece à estrutura do negócio. Então, quem vai pergunta com o raciocínio de quem faz o negócio no dia a dia. Tá? Tá, mas só colocando mais uma pimenta aí. Claro. A gente está falando de dado organizado, dado corporativo, mas esse esgoto, do bom sentido, que é todos os dados que circulam pelas redes, que para muitas empresas tem um valor muito grande, se circula de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é... E é peta dados, depois, nem sei o que vem depois de peta, mas já está passando disso já. Hepta. Então, heptabyte. Aí depois vem octabyte, nossa, o negócio monstro. Isso é mais difícil de organizar, quando você fala, vou recuperar dados aí, né? Você precisa de máquina, você precisa de disco rápido, você precisa de... Como é que concilia isso? Ou melhor, deixa eu te perguntar, você que é especialista, já existem empresas que fazem uso dessa quantidade monumental de dados? E tira 3 ou 4 empresas no mundo fazem isso hoje. Muito pouco. Tá? Só as grandes empresas, aquelas que têm mais de 10 mil funcionários,
que têm um escopo de ação muito amplo. Mas mesmo elas, se tivessem um arquiteto ou um time de arquitetos para organizar esse dado, provavelmente eles iam tirar muito menos dado do que eles tiram hoje. Tá? Porque as pessoas dizem assim, eu tenho um site, aí eu vou lá, faço toda uma pescaria dos meus dados e vou carregando dentro do Data Lake. Só que o carregar dentro do Data Lake é colocar dentro de uma storage sem nenhuma organização. Aí vem a segunda parte, que é a parte chata, de você mergulhar nesse Data Lake, tentar achar naquele mundo de porcaria, naquele esgoto, como a informação, né? O que você quer e tirar de lá, transformar, colocar no formato analítico e expor. E aí que entra o cientista de dados, ou tem vários nomes, né? Tem, aí que está. O arquiteto ele organiza os acervos de informação. Tá? O engenheiro é quem coloca a mão na massa em termos de hardware e software. E o analista e o cientista de dados são os que criam uma visualização. Então, você pensa assim, a verdadeira análise não é fazer um dashboard bonitinho. Tem nada a ver, aquilo ali nada é a mesma coisa, tanto que a piada mais comum na área de dados hoje é o cara fez um dashboard maravilhoso com botões, com visões, com tudo mais, aí chega um gerente e diz assim, dá para exportar para Excel? Sério, acontece, e acontece com uma frequência absurda, tá? Absurda. Agora, se você pegasse esse dashboard e dissesse assim, essas aqui são suas vendas, aí você vê uma outra curva que é a sua projeção de venda por período. E, de repente, no meio desse cruzamento desses dois gráficos, você vê uns pontinhos verdes e vermelhos. E aquilo ali é o seguinte, você está dentro da meta ou você está fora da meta. E aí, ainda junto disso, você vê uma notinha que aparece, de repente, quando você clica num ponto, que é uma recomendação. Olha, para isso aqui melhorar, você tem que vender mais 10% desse produto nessa região. Caramba, isso é analytics prescritiva. Isso é inteligência de dados. É a verdadeira inteligência. Tá? Você não vê isso nos dashboards que você vê na rede hoje. Você não vê isso. Tá? Então, é um trabalho muito mais elaborado do que existe hoje. O pessoal está rabiscando a pontinha do iceberg. O negócio é muito mais embaixo. Tá? Bem, só um pouquinho, Luiz. Manda. Eu sei que hoje a gente está com um papo aí de muitos dados, né? Muita informação, muita história também na área de tecnologia, né? Que a gente pôde acompanhar com o Marco. E espero que vocês estejam gostando desse assunto, desse tópico. E lembrando, né, vocês que seguem o Nada de Pânico, para nos seguir tanto aqui no YouTube, nosso canal, quanto nas mídias do Spotify também, né, e as outras mídias de podcast, né, para compartilhar, para seguir, enfim, para se inscrever. Agora, Marco, nesse mundo de dados todo, tudo que você já fez, já trabalhou, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Sim. Deve ser um panicão, né? Um pânico muito grande. Não, foi uma situação muito esdrúxula, porque eu estava na Suíça, eu fui levado à Suíça para apresentar o nosso trabalho no Brasil, e naquele dia eu tinha tido uma crise de bronquite, esse é meu único problema. Eu tenho uma bronquite crônica que às vezes me derruba. Então não adianta você ter tanto de braço, tanto de perna, que quando a bronquite bate, meu amigo, você vira um menininho. Então, naquele dia eu estava sofrendo muito com bronquite e tinha almoçado, estava com uma fome danada, porque bronquite dá uma fome danada, e eu estava com sono. Aí eu fui para a apresentação de uma diretoria global de uma das maiores seguradoras do mundo. Um sono, mas um sono infernal. Aí o diretor global de marketing me apresenta o analista de dados dele. E o cara começa a falar de Big Data. Eu estava assim, baixando a cabeça, dormindo, quase roncando. Aí o cara me fala de Big Data, e eu conheço a seguradora muito bem, eu sei que eles não eram bem esse negócio. Eu não sei porquê, me deu uma crise de rebeldia. Eu levantei a cabeça e perguntei para o cara, escuta, me diz uma coisa, o seu conceito de Big Data passa por pelo menos 150 tabelas ou 200 tabelas com 60 bilhões de registros cada um e pelo menos 50 mil usuários concorrentes? O cara falou, não, de jeito nenhum. Então você não tem Big Data, cruzei os braços, baixei a cabeça. Naquele dia eu falei, perdi meu emprego. Ali foi um pânico. Nossa, você fez isso na reunião. Numa reunião com uma diretoria global. Você vê que maluco você tem entrevistando, né? Eu sei. Sabe, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu saio da linha, totalmente. Eu saí da linha. Eu falei, perdi meu emprego, vou voltar para o Brasil. Bateu arrependimento. Bateu, cara, mas depois o meu diretor disse assim, você é o sujeito mais louco que eu já contratei na vida. Parabéns, você é genial. Você é genial. Eu estou lendo um livro, vou fazer aqui um spoiler, que o livro é Os Loucos Trazem Mais Resultados. Sim.
É bem Já por aí. dizia o Steve Jobs, né? Os loucos, aqueles que acham que podem mudar o mundo, são aqueles que vão mudar. Ô Marco, agora eu quero entrar num outro tópico aqui, Fala. saindo um pouquinho da parte técnica. Já a gente volta à parte técnica já, né? Sem problemas. E você, pô, você tem mais de 60 anos e, quer dizer, além de você ser um especialista, né, um cara super sênior na sua área, você também faz muita atividade física, né? Você faz muito exercício. E isso é uma coisa invejável, né? Para quem muitas vezes não tem essa idade, né? Como que é isso, né? Você falou do seu início, que você fazia remo e tudo mais. Como é que você continua fazendo hoje? Você se mantém? Olha, quando eu comecei, eu fazia assim, remo, eu fazia tai chi, eu fazia karatê, eu nadava. Então, eu tinha uma atividade física monstruosa. Quando eu fiz mais ou menos uns 17, 18 anos, foi que eu fui para a musculação. E fiquei nisso. Então, de lá para cá, sei lá, são mais de 50 anos fazendo musculação, eu acho que eu tive o benefício de uma genética privilegiada. Você vê, eu vou fazer 65 anos daqui a 13 dias. Será que eu pareço um cara de 65 anos? Eu acho que não. Ou pelo menos não pareço com a média. Tá? Porque tem muita gente que é garota aí, você vê o Rickson Gracie, que é o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo, 460 vitórias, pô, parece um moleque. Entendeu? Queimadão de sol, surfista, tá lá. Quer dizer, iguais a mim, tem muitos, mas não são a média. Tá? Eu lamento dizer, não são. Então, o que eu digo foi assim, eu tive a sorte de ter uma genética um pouco diferente. E eu adoro musculação. Então, vamos lá, depois que eu entrei para a IBM, eu tinha 45 anos, de lá para cá, eu não parei nunca mais. Parei alguns meses por conta desse acidente no joelho. Mas depois que eu voltei, cara, eu faço panturrilha com 80 quilos. Então, eu acho que foi sorte, foi Deus que botou esse cara aqui desse jeito. Entendeu? Eu hoje tenho as medidas de um cara que faria musculação para competição de fisiculturismo, que a média é 39, 45 de bíceps. Eu estou com 40. Tá? Então, cara, foi Deus que me deu isso. E eu adoro o esporte. É o que me mantém são, vamos dizer assim. Ô Marco, o que você pode falar para, de repente, pessoas mais de 50 que não são muito chegadas em esporte? Você tem alguma dica? Eu tenho que comece a pensar nisso. Porque o que Quanto acontece... antes, né? Demais, porque o que acontece? O corpo decai. Por mais que você tenha uma energia para trabalhar, para fazer as coisas, o seu corpo não é a mesma coisa. Eu já não faço os exercícios no mesmo ritmo que eu fazia com 40. Entendeu? Eu faço menos. Eu mantenho o meu corpo, é diferente. Eu faço uma ginástica de manutenção. Mas quem nunca fez, né, sabe, é uma coisa horrível. Para o cara sair daquela inércia e começar a fazer é muito difícil. Existem algumas alternativas, como pilates, tai chi chuan, ciclismo, corrida. Eu conheço muita gente que remoçou com corrida. Tinha uma vida sedentária, não fazia nada, começou a correr, sei lá, 500 metros, quando viu já estava correndo meia maratona. Mas isso é pelo amor à vida. Você tem que amar estar vivo. Tem que amar quem você é, entendeu? E se valorizar por isso e saber que se você não fizer nada, teu fim vai ser abreviado. Esse é o detalhe. Porque nós precisamos dos músculos, né? Quando mais a gente vai vivendo, mais você tem a dependência muscular, porque sem ela você não consegue ter a mobilidade, né? Ter a sustentação que é necessária. Eu destruí a minha junta do joelho direito, mas foi por fazer peso, entendeu? Se não fosse isso, eu estaria mais inteirinho. Mas, cara, eu continuo dizendo, esporte, vida. Viva. Eu acho que é bem por aí, né? Acho que a pessoa tem que chegar no momento que ela tem que ter a consciência que ela tem que cuidar do seu físico, porque no fundo é saúde, é vida, né? Por mais que muitas vezes possa ser incômodo para alguns, né? Que de repente não tenham a genética para isso, mas tudo pode se adquirir com o treinamento, né? Olha, eu conheci um caso de uma senhora de 80 anos, desculpa te interromper, Ricardo, que ela não fazia, a casa dela tinha 3 degrauzinhos entre a rua e a casa dela. Ela não saía, ela não conseguia subir aqueles 3 degraus. Para ela fazer qualquer coisa na terra era uma dificuldade. Um dia um professor de educação física se afeiçoou para aquela senhora e começou a dar um treinamento de musculação. Em 1 ano, essa senhora com 81 anos subia a escada, voltou a cuidar do jardim, cuidava da casa, tinha uma vida super saudável. Então a musculação direcionada, trabalhada, tem um efeito maravilhoso, porque ela reativa teu corpo, entendeu? Então é isso que eu falo, é só questão de você querer fazer. Não é assim... Tem que dar o primeiro passo, né, Marco? Tem que dar o primeiro passo. E tem que querer fazer, tem que amar fazer, porque pensa assim, eu não vou embora antes porque meu corpo está ruim. Eu vou melhorar meu corpo, eu vou melhorar minha cabeça, eu vou melhorar meu jeito de viver e vou prolongar a vida. Poxa, quem é que não quer ver os netos
que não quer ver bisneto, ver filho casando, sabe? Quem é que não quer isso? Exatamente. Ter uma vida não só mais longa, mas uma vida com saúde e com qualidade, né? Eu perdi 2 amigos na musculação. Perdi 2. Por essa mania de querer ser super forte, não sei o quê. Teve uma crise renal, morreu. O outro morreu de ataque do coração, com 49 anos. Tá? Então, o problema não é você fazer a musculação, é você fazer direito. Então, essa mania que esses jovens estão tendo de pré-treino, de anabolizante, de não sei o quê, cara, vai matar eles mais cedo. Esses não vão nem chegar na nossa idade. Não vão chegar. Porque a Remer não vai deixar. Ô Marco, você tocou num assunto legal. Você falou que faz musculação desde os 17 anos. Existia uso de anabolizante? Existia. Creatina, sei lá como é que existe. Era a mesma coisa que hoje. Era a mesma coisa. E até uma história curiosa, que uma vez eu estava na academia e eu tinha 2 amigos. E isso foi o que Miguel serviu também de exemplo para mim, que eu falei, eu nunca vou tomar essa porcaria. Tá? Eu tinha 2 amigos, Marcelo e Maurício. O Marcelo era aquele atleta perfeito, ele não fazia nada com remédio, era treinamento, era disciplina, pau. Era um cara enorme, forte pra caramba. E o Maurício, que era o mesmo tamanho do Marcelo, só que ele tomava anabolizante. Um dia o Marcelo se zangou com o Maurício e disse assim, eu te dou uma surra na máquina de musculação e você não vai conseguir fazer o que eu faço. O Maurício, todo fortão, todo grandão, né? Não, eu vou. Cara, tomou uma surra que ficou envergonhado. O cara natural fez 3 vezes mais que o cara que tomava o anabolizante. Então, foi uma história legal, porque aquilo serviu de um bom exemplo para todo mundo que estava na academia. Academia cheia. Se o cara do anabolizante ganha, é complicado. Não, ele perdeu. Então, ele ganha. Ele não conseguiu. Tá? E todo mundo não precisa de uma coisinha para se fortalecer, um treinamentozinho. Cara, aquilo é anabolizante, é injetável, é coisa ruim. Entendeu? Vai uma bombinha aí, né? Isso, vai uma bombinha aí. Entendeu? Então, é um negócio chato, porque faz mal. Então, essa geração... E ela tem um resultado temporário, né? Enquanto você está tomando, ok. Depois você para. Quando não, você é obrigado a parar por consequências, né? Que os produtos acabam causando na pessoa. E você vê quando o cara é bombado, porque você olha para o braço dele, você vê um braço grande, inchado. Exato. Uma pessoa que faz ginástica, ela tem um músculo definido. É um músculo bonito de se ver. Eu conheço caras que são magrinhos. Eu tenho amigos lá no Arpoador que tem 60, 70 anos e tem um corpinho de moleque, todo musculoso, todo cortadinho. E corre maratona, e faz barra, e não sei o quê. Cara, os caras têm uma vida maravilhosa. Então, a lição que eu dou para cada um dos que estão assistindo, que vão assistir, que querem viver, é tipo, não se entreguem à futilidade. Treinem com alguma disciplina, pensem que vocês vão melhorar e que as coisas vão acontecer no seu tempo. Se alimente bem, respire, ame bastante, porque isso é um combustível maravilhoso. Amor não tem nada igual, entendeu? É um combustível fantástico, né? Eu tinha um amigo que ele via uma menina bonita na rua, ele não dizia linda de morrer, ele dizia linda de viver. Aquilo foi uma visão, entendeu? E a esposa dele foi assim, ele olhou para ela, linda de viver, ela parou, olhou para ele, cara, estão juntos até hoje, mais de 20 anos de casar. Agora, com amor no coração, eu vou puxar um outro assunto, que talvez não seja tão amoroso assim. Mas você que é um especialista em dados, como é que você vê esse hype aí que a gente está vendo de inteligência artificial? Eu vejo de uma forma positiva e negativa ao mesmo tempo. Tá? Quer começar por qual? Bom, vamos começar pela negativa. Tá? A chamada IA generativa, ela é nada mais, nada menos do que uma extensão dos engenhos de pesquisa hoje do Google e de outros mecanismos, até do próprio AltaVista, que não se usa mais. Tá? Ele é uma extensão dos mecanismos de pesquisa para a produção de coisas rápidas. Então, você produz uma procuração, você produz um texto, você produz até um livro com IA generativa. O problema da IA generativa é que ela não tem a coisa boa, que é a ética, o respeito pela criação alheia. Ela simplesmente copia, se baseia naquilo, faz um aprendizado aproximado e publica alguma coisa. Seja um código de programa, seja um texto legal, seja uma apresentação, ele se baseia naquilo que ele viu, que ele aprendeu. E existe nesse conceito 2 vertentes. Vamos lá. Aprendizado de máquina tradicional e aprendizado profundo. Tá? Traduzindo de uma forma bem simples, aprendizado de máquina tradicional é aquele ali. Você dá 10 milhões de gatos para ele e diz, isso é um gato. Então, quando alguém perguntar o que é um gato, ele vai mostrar. Tá? Agora, existe o aprendizado profundo. Nesse caso, você diz para ele, procura para mim o que é um gato. Ele vai varrer a internet inteira
em texto, imagem, vídeo, tudo, para tentar entender o que é um gato. E ele sabe que tem um conceito básico, gato. Ele vai lá e diz assim, olha, o que eu achei, depois de pesquisar a rede toda, é isso aqui, 70% de chance esse cara aqui, 70%, 30% esse, ou 10% desse, e 20% esse. Qual dos três você escolhe? Tá? Esse é basicamente o conceito que está sendo usado no mercado. Aprendizado básico e aprendizado profundo. Tá? Só que o lado ruim dessa história, além de ser uma extensão de um mecanismo de pesquisa, ele não tem ética. Ele vai aonde ele achar. Tá? Então, isso é uma coisa ruim. Porque, por exemplo, aconteceu um caso há 5 anos atrás no Google, que o cara botou a palavra macaco e ele trouxe gente negra. Foi uma coisa horrível. Mas o que era? Um viés de um algoritmo de aprendizado profundo. O cara deixou um viés lá dentro. Ele deixou um veneno da cultura dele dentro do algoritmo. E pensa assim, inteligência artificial é como você ensinar uma criança. Se você ensinar ela coisas boas, ela vai trazer coisas boas. Se você ensinar coisas com viés, amigo, só Deus sabe o que ele vai fazer. Tá? E se deixar ele tomar decisão por si próprio, aí é o fim do mundo. Né? A inteligência artificial ela foi criada para estender o conhecimento humano a patamares que a gente não conseguiria chegar por vias normais. Então, ele tem um viés de variação, de criação, que pode te permitir chegar a pontos que você nunca imaginaria. Pesquisar novos remédios, identificar novas fórmulas matemáticas, criar materiais, fazer o bem para as pessoas. Mas ele é uma extensão do conhecimento humano, nunca uma substituição. Esse é o grande diferencial. Mas usando a tua área de atuação, a inteligência artificial não ajudaria, por exemplo, a pegar um data lake, como você citou antes, e fazer uma primeira varredura e entregar para o ser humano um pouco mais mastigado? Acho que deve existir coisa assim, não? Não, já existe, isso não é teoria, isso é prática, já existe. Só que pensa bem, se você vai navegar numa base de, sei lá, 70 heptabytes ou octabytes, tá? E uma base de 350 GB com o mesmo conteúdo, o que vai ser mais rápido? Né? A base menor. Então, a área de dados ela vai funcionar no sentido de orientar os algoritmos de inteligência artificial a procurar nos lugares certos da forma correta. Esse é o detalhe. Então, a arquitetura de dados, ela surpreende nesse momento, porque como ela cria uma infraestrutura de informação baseada em um conhecimento comum, vamos dizer assim, conhecimento de negócio, ela consegue ser mais ágil. Ao passo que se você usar os algoritmos que estão usando hoje para navegar num data lake, tudo bem. Agora a margem de erro vai ser grande também. Tá? E você tem que pensar que é extração de dado, padronização da informação, harmonização, correção de dado errado, sabe? Suplementação de informação. Todo um processo que vai muito além do que talvez você conheça como ETL. A inteligência por trás da verdadeira informação ela é muito maior, ela é muito mais profunda. Então, o que eu digo é, se você tiver um arquiteto atuando junto com um time de IA, colocando uma boa estrutura, uma boa ética de extração desse dado, você vai ter um dado de muito melhor qualidade. Tá? Muito mais aceitável. Não sei se eu me fiz claro. Sim, sim. A gente teve atrelado, imagino que nos anos, sei lá, 80 para cá, nós estamos conseguindo melhoras baseadas no crescimento da rapidez do computador, da rapidez de processamento, da rapidez de acesso a dados. Mas lá, a base inicial, lá dos anos 70, 60, 50, é a mesma, né, Marco? Nada mudou, é a mesma, exatamente a mesma. Aumentou o potencial de processamento. Isso, aumentou o potencial. Você enxerga alguma coisa que nós ainda vamos estar vivos para presenciar, que vai ser disruptivo? Olha, disruptivo, para mim, só tem uma coisa. Tá? Eu acho que tem muitas coisas disruptivas que vão acontecer. Mas, para mim, o mais disruptivo de tudo foi quando você colocar uma inteligência artificial para achar a cura do câncer. Essa, para mim, é o padrão. Para você ter noção, hoje, já existe um algoritmo de inteligência artificial capaz de detectar um câncer de mama 5 anos antes dele começar. Olha. 5 anos antes. Então, imagina, daí para a cura é um pulo. Isso a gente vai ver. Tá? Talvez, assim, uma outra coisa que eu entendo é... Existe uma doença que as pessoas chamam oh meu Deus, de mongolismo. Tem um outro nome, tem um nome técnico para isso. Tá? Mas imagina que você consiga criar, por exemplo, uma cadeia de robôs de tamanho micro, de nanorobôs,
Tá? Capazes de fazer uma cirurgia no cérebro dessa pessoa e corrigir geneticamente o cérebro dela. Imagina essa pessoa. E outra coisa, as pessoas que têm essa síndrome de Down, lembrei, as pessoas que têm a síndrome de Down não são de todo burras, muito pelo contrário. Essa síndrome ela tem vários graus. Tá? Então tem gente que faz faculdade com síndrome de Down. Então seria uma questão de aperfeiçoamento. Isso para mim é um sonho. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma paralisia, sabe, que é tetraplégica, que volte a andar por cirurgia da coluna, sabe? Uma modificação genética que fortaleça a coluna dessa pessoa. Isso, para mim, seria a grande virada de mesa na vida das pessoas hoje. Acabar com a fome. Com certeza. Tá? Ir para a África, por exemplo, e criar algoritmos que fizessem plantações que rendessem 10 vezes mais rápido do que a mais criação eficazes, normal. né? Mais eficazes. Exato. Então, acabar com a fome, acabar com a pobreza, acabar com o problema da limitação de aprendizado, acabar com as limitações, com as doenças. Essa seria o melhor dos usos da inteligência artificial. E já é possível. Tá? Esse é o meu caso. Eu sou uma pessoa humana. Apesar de eu gostar muito de dados e tecnologia, como eu disse, eu sou filho de um advogado, de uma escritora, de uma poetisa. Então, eu vejo as coisas pelo lado humano. Eu quero que isso aconteça. E eu sei que vai acontecer se esses vermes dessas empresas de big techs não atrapalharem. Porque mas são eles que estão atrapalhando. Mas o maior desafio que a gente vê aí no futuro é essa questão da ética, né? Com a inteligência artificial. Acho que esse vai ser um desafio imenso, assim, para poder controlar. E o caso de você, no caso, colocar dentro de uma inteligência artificial algum viés de acordo com os interesses. Viés pessoal, né? Esse é o problema. Você acaba manipulando tudo. Mais perigoso, Exato. Mas é que tá. Se deixar um programador bom trabalhar, ele vai fazer os algoritmos e vai deixar uma coisa que a gente chama de backdoor. Tá? O backdoor é o viés ético, no caso da inteligência artificial. Sim. Entendeu? Você pode até fazer como os caras querem, mas deixa um backdoorzinho ali, porque se a coisa sair do controle, você aperta aquele botão e volta tudo ao normal. Entendeu? Qualquer programador que se preze pensa nisso, em criar um backdoor. Ele tem que criar aquilo, porque sabe que se der, desculpa o termo, aquela meleca, para não dizer outra coisa, tá? Você aperta aquele botão e para tudo. As pessoas têm que ter um backdoor. Oi. Não, dá um reset lá em tudo. Novo, dá um reset. Ô, Marco, vou fazer umas perguntinhas rápidas para você agora, porque a gente está acabando. Está uma hora batendo papo aqui. Você acha que a inteligência artificial está deixando as pessoas preguiçosas? Não, está deixando elas burras. Burras mesmo. E você acha que vai acabar com a maior parte dos empregos tradicionais? De jeito algum. Pode acabar com o emprego repetitivo. Mas para cada função que você tira por IA, você cria 10 com IA. Interessante. Falavam isso dos anos 70, que a TI ia acabar com os empregos, no que deu. Isso. Exatamente. Estamos nós aqui. Na verdade, as oportunidades vão mudando, né? Os novos empregos, as novas funções vão aparecendo, né? E qual que é o seu sonho, Marco? Acabar minha carreira podendo pagar minhas contas com tranquilidade. É tudo que eu quero, eu não quero mais nada. Tem que vender o almoço para pagar a janta, né? Esse aqui é o problema, eu faço exatamente isso. Eu tenho 2 clientes hoje no exterior, estou procurando mais, por causa da minha capacidade de gerar projetos, de resolver coisas rápido. Então, 2 clientes só para mim não dá, mas não é isso, eu tenho um sonho, na realidade eu criei um sonho que eu estou materializando agora, quase 20 anos depois, se chama Ana, e é o nome da minha filha mais velha. Eu tenho 2 filhas, uma que vai fazer 30 anos no ano que vem, e a outra que tem 11, que é a Maria Luísa. O Ricardo conheceu no casamento da Ana. A Ana é um projeto que eu tenho de fazer um catálogo inteligente. E provavelmente ele vai usar inteligência artificial no futuro. No momento, não. Mas a ideia é que ele é um programa super barato e se prende literalmente como um verme a um banco de dados, cria toda a estrutura que a gente precisa, armazena os dados lá dentro a partir de arquivos externos, tá? E organiza essa informação dentro de um princípio pré-definido, que é empresa, área, processo e atividade. E tem mais um que é entidade de negócio. São 5 ao todo. Então, ele classifica a informação nesses 5 critérios, tá? E os vários grupos, que é tabela, relatório, KPI, query e tudo mais. Então, ele junta aquilo dentro de uma categorização e dá o display para você mesmo criar suas próprias visões de dados. Ele vai custar 100 vezes mais barato do que os que tem no mercado, que custa a média de 150 mil por ano, tá? Eu estou querendo fazer ele por 5 mil por ano. Então, sabe, é um sonho. Esse é o meu sonho, botar a Ana no ar e fazer ela funcionar e as pessoas usarem
e gostarem do produto, que é a minha realização como profissional. Tá? Legal, botar 46 anos aí num produto. Né? Exatamente, e podendo ajudar as pessoas e as empresas, né? Que esse é o ponto. Marco, e pessoal, a gente está chegando no final, né? Mas antes, né, da gente acabar aqui, dar o finalmente, você tem alguma mensagem final que você queira passar aí para os profissionais maduros também, como você? Tá, sim, eu sou... Agora eu vou ser meio piegas, eu sou um sonhador. Sou, sabe? Eu penso muito, eu projeto muito, eu imagino muito. E isso tem me mantido bem, sabe? Tem me mantido saudável, são, feliz. Eu tenho uma família, eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma vida que é aquilo que eu sempre quis. Então eu estou bem, eu estou estável. Mas para quem está chegando nessa categoria da gente, que é o senhor de idade, né? Eu só digo o seguinte: caramba, não desiste, não deixa de sonhar, não para, não deixa de olhar para frente, não deixa de olhar para você e dizer, cara, ainda tem um ser humano aqui. Ele pode crescer, ele pode melhorar, ele pode evoluir, e que se dane o etarismo dos outros. Se não tem um, tem 10 que procuram você, porque você é uma pessoa diferente. Você se projeta por aquilo que você ama. Eu amo o meu trabalho, eu amo a minha vida, sabe? Então, e ainda juntou essa genéticazinha melhorada que eu tenho, não que seja melhor do que alguém, mas dei mais sorte, eu sou careca, mas olha só, não é aquele careca cheio de entrada, né, de ruga. Não, eu sou um cara legal, sou um cara até bonitinho, eu sou bonitinho, sabe? Então eu acho o seguinte: comecem a olhar para vocês e vejam as coisas boas que você tem. Esqueça a idade, se aperfeiçoe e evolua como ser humano, como profissional, porque isso se paga. É isso que eu quero dizer. Isso se paga. Evoluir como pessoa e como profissional se paga, e muito bem. Então eu só digo para qualquer um que venha a ver esse vídeo, eu digo, pelo amor de Deus, não desiste. Por mais que a vida seja dura, e para mim foi muito dura, eu posso garantir a vocês, que antes de chegar onde eu cheguei, eu comi muita porcaria, penei demais, entendeu? Então a minha história não é o que se possa chamar de uma história linear. Ela teve muita curvinha. Mas, como diz a física, né? A reta não é mais a menor distância entre dois pontos. Às vezes a linha tortuosa é que te ajuda a chegar mais rápido porque você acelera. Então, não deixe de acelerar. Faça aquilo que a sua vida te mostra. Está ali na frente? Faz. Quer fazer um elogio? Faça. Entendeu? Uma vez, só para fechar a conversa, uma vez eu estava num dia muito triste. Muito triste. E aconteceu de passar por mim um casal. Passou um casal por mim. Eu olhei para os dois e disse assim: meu Deus, como vocês são bonitos. Deus proteja muito vocês. E continuei. Pois bem, naquela época teve uma greve de ônibus lá em Niterói, e eu estava esperando meu ônibus. Dali a pouco veio um casal, os dois abrem um sorriso desse tamanho. A gente ficou conversando durante quase 2 horas. Que legal. Sabe? Então, é o poder de ser positivo, o poder de você olhar para frente e dizer, cara, tem um mundo aí. Vamos viver, vamos aproveitar. Esquece a idade. Idade a gente corrige, com ginástica, com boa alimentação, com bons hábitos e com atitudes positivas. Então, idade é só um número. É um clichê, mas é o melhor clichê que eu já vi na minha vida. Idade é só um número. Não desiste. Bota para frente. Legal. Indo com a bola para frente agora, Marco, se alguém quiser entrar em contato com você, qual que é a tua mídia social? Como é que... eu só tenho uma, que é o LinkedIn, né? Marco Aurélio Ribeiro. Tranquilo. Dono da Marco Aurélio Cavalcante Consultoria. Depois a gente vai botar os links e tudo, mostrar como é que se faz. Vai. Tá? E eu tenho a minha empresinha, que é a Marco Aurélio Cavalcante Consultoria, que eu faço consultoria na área de dados. Tá? Do treinamento e tudo mais. Tá? Sempre na área de dados, para variar um pouquinho. Show de bola. Então, pessoal, hoje tivemos um papo aí com o especialista em dados. Marco, queria te agradecer muito aí o teu tempo, a tua disponibilidade e de compartilhar, né, a sua história, né, o seu conhecimento, a sua visão aí sobre vários assuntos. Quero te agradecer muito, desejar uma boa noite aí para todo mundo. Agradecer a Alessandra e o Luiz Servati que participaram aí desse nosso papo. E lembrando que o Nada de Pânico ele é produzido por um grupo de profissionais sêniores, profissionais maduros, justamente mostrando que não existe um limite de idade para você fazer coisas diferentes, fazer coisas legais, ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, de novas oportunidades, enfim, colocar a imaginação aí a seu favor, né? E aí terminamos hoje o nosso episódio.
Lembrando que a gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, a gente tem a nossa página no LinkedIn também, o Nada de Pânico. Fique à vontade aí de nos seguir também no nosso YouTube e nas outras mídias de podcast, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então um grande abraço a todos, vamos de Nunca é Tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Isso aí, uma boa noite, Ricardo. Tudo de bom. Valeu, Marco. Obrigado.